Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre. Eu acho oportuno a gente conversar pelo fator agricultura e comércio, já que o Açúcar é representante da Federação da Agricultura, né? E também do comércio. Como é que anda? A gente sabe que a crise é grande, mas que esse setor, na crise de 2008 para cá, e quando se agravou em 2014, foi o que menos sentiu impacto na economia. Foi o setor agroindústria, a produção de grãos, as commodities, né? Verdade. Na verdade, o setor agropecuário, ou do agronegócio, né, que representa hoje em torno de 24% do PIB brasileiro, mais de 40% das exportações brasileiras, é um setor que cresceu muito nos últimos 40 anos. Se você pegar na década de 60, começo das décadas de 70 do século passado, o Brasil só exportava café. Todos os outros produtos nós importávamos e vivíamos de crise e crises, de inflação alta, né? O dinheiro do café, da exportação do café, era para pagar o petróleo que nós importávamos. E aí veio o choque de petróleo de 73, depois o outro, e aquela crise toda, dentro daquele clima terrível daquela época, foi criada a Embrapa, em 76, no governo Médici, e a Embrapa começou a pesquisar, desenvolver variedades de sementes próprias para o clima tropical, que não existia em lugar nenhum do mundo. Toda a faixa tropical do globo era pobre, e ainda é mais pobre. Mas nós usávamos sementes de climas temperados e, portanto, não produzia direito. Trigo produzia lá no Rio Grande do Sul, hoje estão produzindo ali em Brasília. Veio o cacau, né? A Ceplac também. Cacau também, a Ceplac. Mas o fato é que de lá para cá houve um crescimento tão extraordinário, ocupando terras que antes não serviam para nada, por exemplo, o Cerrado, né, onde foi desenvolvida tecnologia para produzir no Cerrado, e é hoje um dos biomas de grande produtividade na agricultura brasileira. E começou a expansão da fronteira agrícola brasileira para o centro-oeste e norte. Década de 70, aqui no Acre, especialmente, houve um chamamento do próprio governo local, o governo Dantinhas, chamou os empresários da agropecuária para conhecerem o Acre e virem investir aqui. E começou essa expansão para a Amazônia. Havia um chamamento nacional, né, para ocupar a Amazônia, para não integrar para não entregar, transamazônica, etc. E empreendedores que vieram construir cidades, fazer colonização, né? Outro dia eu estava olhando a história de Sinop. Sinop é uma cidade do Mato Grosso hoje com altíssima qualidade de vida, IDH altíssimo, é um espetáculo. E eu estava vendo uma fotografia aérea de Sinop e o seu entorno parece Ribeirão Preto, assim, o entorno, né? Azueiro, e todas as cidades do interior do Rondônia se enquadram nessa categoria também, hein? Claro. O norte do Mato Grosso, Narciso, quando o Mato Grosso separou o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso tinha 40 cidades, 40 municípios. Hoje tem quase 150. Todos nasceram da agricultura, da expansão. Mas aí, Açúcar, eu quero fazer um pontuar antes de passar a palavra para o Alex. Você foi palestrante de um seminário Estradas e Bandeiras, feito pela Fundação Getúlio Vargas. Ulisses Guimarães. Fundação Ulisses Guimarães, saiu na imprensa errado, Ulisses Guimarães. Onde você usou frases muito fortes. Eu quero repeti-las algumas e pedir que você faça o desdobramento. Por exemplo, sua autoria. O modelo de desenvolvimento praticado no Acre exclui as pessoas e a economia. E você prossegue. As metas lançadas pelo Acordo de Paris e os compromissos ambientais assumidos pelo governo lá na Alemanha são vistas com extrema preocupação pelo setor produtivo. E para concluir, depois eu prossigo outras afirmações suas, que você manifestou também a sua preocupação com outro setor, do Narciso madeireiro, que segundo você, esse setor madeireiro está falido. Para cercar, você chegou ao ponto, isso eu gostaria que você explicasse melhor, você chegou ao ponto de dizer que para cercar pastos
e áreas de preservação e reflorestamento, os pecuaristas da região utilizam estacas de eucalipto transportado de Minas Gerais, porque aqui no Acre falta madeira. Pois não, uma palavra. Bom, começando pela primeira, de um modelo excludente Sim. das pessoas e esse engessamento econômico que está se praticando na Amazônia, de alguns anos para cá, principalmente da década de 90, é uma realidade. Basta você analisar cidades, quer dizer, essas cidades que eu estava citando, como Sinop e várias outras, Sapezal, Sorriso, Nova Mutum, etc., no Mato Grosso. Até a BBC fez uma matéria essa semana sobre Nova Mutum, mostrando o esplendor da produção de algodão, etc. Quando você começa, essa fronteira, ela cresce gradualmente. E quando ela entrou na região do Pará, ali no sul do Pará, uma cidade, por exemplo, como Novo Progresso, depois Santarém, essas estacionaram e esvaziaram. Você vê, inclusive, o número de população diminuiu. Porque houve um engessamento de tal ordem, uma pressão tão grande, uma asfixia da economia de tal ordem que estacionou, né, o desenvolvimento dessas regiões. Tanto pela criação de unidades de conservação imensas e sem critério, sem respeito às pessoas, unidades de conservação que estavam com pessoas dentro, estão fazendo isso até agora, recente, criando unidades imensas que estão ocupadas, essas pessoas estão ocupando terra pública, mas teriam que ser regularizadas as suas posses, e não expulsas de lá pela criação de unidades de conservação. Então, esse processo, e mais a elevação de 80% de reserva legal nas propriedades para reserva legal dentro de propriedade, sem nenhuma indenização, sem nenhuma compensação econômica. Ou seja, nós vamos fazer o que na Amazônia, se tudo é floresta? Se a gente pega cidades que não desmataram nada, porque o processo de desmatamento não chegou lá, vamos pegar Lábrea, vamos pegar aqui no Acre, Taumaturgo, Santa Rosa, etc., como essas cidades vão se desenvolver? Me conta. Existe alternativa para elas? Não existe. Estão condenadas à pobreza. Não há saída. O setor madeireiro, que se preconizou há 15, 20 anos atrás, que a saída era a floresta, a economia florestal, esse era o discurso da economia florestal. Está aí o nome florestania. Do manejo como alternativa para se desenvolver a região. Houve investimento do Estado, no caso do Acre, investimento do Estado grande em indústrias grandes, não é? Para investimento público onde o setor privado devia fazer, mas fez indústrias grandes para a iniciativa privada tocar. O que aconteceu? Estão todas falidas. O setor madeireiro está quebrado. Tal o nível de regulamentação que existe, a dificuldade de você trabalhar, aliado, é claro, a um custo excessivo para você buscar madeira dentro da floresta, complexa, com um clima complicado para isso, né, onde não tem estrada, etc. Isso tudo onera de tal forma que tira a competitividade. Eu queria vamos ver aqui fazer uma abordagem. Isso, Alex. Qual é a sua visão que tem sobre isso? Licença um pouco, Alex, que é mais ligado ao comércio. Né, e como é que esse aspecto, onde é que influencia? Na verdade, o comércio, na verdade, ele depende totalmente do setor produtivo. Né? Se no setor produtivo não existe o comércio. O comércio está aqui já... O comércio faz a intermediação. A intermediação. Então, entre o produtor e o consumidor, né? Exatamente. O que a gente tem vivido hoje, nós podemos fazer uma análise assim, desde 2014 o comércio ele tem sofrido amargamente. Né? Do ano 2016 o comércio ele foi na lona. Né? Se você pegar a pesquisa mensal do comércio do IBGE 2016, foram os piores índices negativos. O comércio na crise, né, que veio se arrastando em 2008, explodiu mesmo em 2014, o comércio sofreu muito mais do que o setor do agronegócio. Porque, em muitos aspectos, o agronegócio, pelo contrário, ele desenvolveu muito bem no meio da crise, né? Mato Grosso e outros lugares. O comércio, na verdade, ele vem sofrendo com isso. Assim, nós temos que parabenizar, e também falar, né, ser contundente na hora necessária. O Acre, a gente só não piorou a nossa situação, porque foi feita uma pesquisa em dezembro,
E somente 7 estados do país tiveram superávit primário. E o Acre foi um deles. Querendo ou não, é número, a gente não pode negar isso. Claro. E isso melhorou muito o nosso estado, porque temos estados vizinhos nossos aqui, como Roraima, Amazonas, que parcelaram o 13º, não pagaram o salário de dezembro, e nós já tivemos isso. Isso melhorou um pouco. Mas em dezembro, a nossa venda ainda chegou a menos 9% com relação ao ano anterior. E esse ano? Esse ano a perspectiva é de um aumento de 5%. É mesmo? É. O desemprego, né? Que ano passado era negativo, esse ano estamos alcançando acumulado, segundo o CAGED, ele está acumulando aí quase 1%. Ele tem melhorado muito. Agora, eu também concordo plenamente, doutor Assuero Veronese, com a relação do setor produtivo, a política adotada pelo Estado é uma política que não prima pelo desenvolvimento. É que muitas vezes a prática, o discurso é aquela história, eu sou professor na faculdade, mas muitas vezes nem tudo na prática é como é a teoria. Economia? Finanças, do lado de finanças, orçamento, custos, nessas áreas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Assuero. Assuero, a agropecuária, a agricultura propriamente dita e a pecuária propriamente dita, são as duas únicas atividades econômicas no Brasil que nós podemos dizer que deu certo. Hoje o Brasil é primeiríssimo lugar na produção de soja, segundo de soja, primeiro de cana-de-açúcar, café, cacau. Tem a maior rebanho bovino e de qualidade de, bovino, de carne bovina, suína e etc. É uma atividade que, você acabou de dizer, produz um superávit de 60 bilhões. 60 bilhões. Emprega uma montoeira de gente. É uma forte fornecedora. E, por último, produz o alimento que vai à mesa dos brasileiros. Mas não há como se esconder que é uma atividade satanizada. Quem é que está por trás desta satanização? Quem é que está por trás dessa satanização? Até quando a bancada dos ruralistas, que denominaram que não existe essa bancada, eu estive lá no Congresso, nunca existiu essa, mas apelidaram de bancada ruralista para tornar pervertida... Pejorativamente, safadamente. A quem se deve o criador dessa pós-verdade? Isso vem lá do tempo que o Osmir era barão. É mesmo, né? A família dele. Eu acho que é um processo histórico de ocupação. Só não culpe a monarquia, por favor. É um processo histórico de ocupação das capitanias hereditárias, depois vem o baronato, do café e etc. E nós formamos uma imprensa também altamente reativa e preconceituosa com relação ao rural, ao homem rural. Né? Tanto que ou nós éramos o senhorzinho Malta ou era o Jacatatu, né? Todo esfarrapado, com bicho no pé e etc. Essa imagem que permeia ainda o imaginário de grande parte dos brasileiros, né? De um setor atrasado. Agora, eu acho que isso vem mudando. Né? As coisas, quando vão sendo mostradas, nós temos, é claro, e eu tenho que reconhecer que a gente tem uma dificuldade de comunicação com a sociedade imensa, imensa. E a gente não gasta com isso. Né? Agora, uma rede de televisão mais famosa aí fez um programa durante o ano todo mostrando o agro, né? O agro é pop, o agro é tech, que é muito interessante. Mas ela própria viu no setor uma oportunidade, né, de negócio. E por isso que está acontecendo. Então, isso talvez vá mudando um pouco, porque a sociedade vai entendendo a importância desse setor, não só para a economia brasileira, como para colocar comida na mesa mesmo, barata, do jeito que é hoje. Hoje, o salário do brasileiro há 40 anos atrás era 40% consumido com comida. Né? Hoje é 16%, 17%. Então, houve uma mudança substantiva nisso. Quer dizer, o alimento ficou muito mais disponível e mais barato. Né? E fora essas importâncias para a economia toda. Então, é realmente um processo complicado, que só o tempo vai mostrar, mas hoje no setor também, a tecnificação do setor está mostrando que os empregos estão mudando de qualidade.
Está acabando aquele emprego, sabe, de baixa renda, de pessoa ignorante. Nós estamos precisando, um tratorista hoje, se ele não tiver uma escolaridade boa, ele não conduz um trator. Ele não lê o painel, né? Não lê o painel, não consegue. Eu tenho máquina lá desse jeito, eu preciso ter pessoa preparada, porque senão não consegue dirigir um trator. Então, isso vai mudando esse aspecto. Apenas para concluir o seu raciocínio, disse que os empregos gerados hoje, nos anos 40, quando foi criada a CLT, não existiam. Na verdade, Narciso, havia a migração das pessoas do campo para as cidades, para procurar emprego nas cidades. Hoje já acontece um pouco pelo lado inverso, quer dizer, as pessoas já procuram no agro uma oportunidade de trabalho. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, Alex, pode ir. Que também é extensiva depois ao Açoeiro. Todas as dificuldades criadas para se desenvolver a Amazônia, por exemplo, aqui o Acre tem o quê? Não chega a 12% a sua área? 12, 13%. 13% sua área desmatada, incluídas as cidades, Exatamente. incluídas as estradas. Disseram que a solução, aí quer a esquerda, quer a direita, concordaram num ponto. A solução é o zoneamento agroecológico, econômico e tal. Quero crer que esse zoneamento foi feito. Nesse zoneamento está dito, olha, isso aqui não pode mexer na floresta, que ela vira deserto. E tem áreas assim, como eu vejo em Mâncio Lima. Tem áreas que você tirou a mata, vira só aquele areal. Tem áreas aqui que é para agricultura. As manchas de terras mais férteis do Brasil, aqui no Acre. Então, esse zoneamento, cria-se a reserva aqui, a reserva acolá, tudo bem. Por que não foi colocado isso em prática? Começa ali por você, Alex. Na verdade, eu creio que a política governamental ela é interessante. Agora, nós temos que incentivar o comércio, inclusive, nas zonas protegidas. É aquilo que o doutor Senhor falou. Nós temos zonas protegidas, várias zonas protegidas no Estado, e nós temos ali produtos madeireiro e não madeireiro, mas que não podem ser comercializados. Eu tive um encontro agora há pouco tempo na Bolívia, participou de Bolívia, Brasil, Peru, Venezuela, Colômbia, Equador, e apresentou lá o diretor da Natura, e ele falou lá na Bolívia, no encontro nós tivemos lá o Hotel Açaí, que ele tentaram investir no Acre, investiram no Acre alguns milhões de reais, e numa área protegida, só que esperaram uma licença do IBAMA, demorava um ano, mas havia um acordo entre a área e a Natura, só que houve uma denúncia por parte do governo, de modo geral, a Natura foi multada alguns milhões e tirou qualquer incentivo do Acre. Então, politicamente, há um projeto. Agora, o comércio ele poderia ser ativo nessa área. Nós temos hoje um problema sério no turismo. Né? Nós temos aqui coisas que só o Acre tem, né? A ayahuasca, outros produtos, mas não incentivamos isso. Alguns fatores impedem. Né? Nós temos aqui empresários que investiram agora na visita de hieroglifos. Nós somos o segundo maior do mundo. De quê? Hieroglifos. Nós temos mais de 700. Um empresário investiu, criou um aeródromo, um avião de asa alta. Mas nós temos algumas barreiras. Então, eu creio que o Acre, eu sou acreano, graças a Deus, Tarauacá ainda, eu creio que o Acre é um estado que tem potencial, muito potencial. Agora, infelizmente, nós somos cerceados, né, de alguma forma, e isso impede. Tanto é que, aqui o doutor Cílio pode confirmar, nós temos que, foi criado pela Federação da Indústria, da Agricultura e do Comércio, um observatório. Mas você prossegue. Você não acha, tanto você, eu viria o Açoeiro, que esse é o momento de vocês apresentarem a ideia, que é do comércio, que é da indústria, que é da agricultura, para os candidatos a governador do Estado? Nós pensamos assim, insiro isso no seu programa de governo. É exatamente isso. A Federação da Agricultura, do Comércio e da Indústria criou, já existe um fórum já, o fórum está sendo remodelado, né? E esse fórum está sendo criado observatório. O observatório vai dar todos os indicadores do comércio, do agronegócio e da indústria. E aquilo que precisa ser feito, vai dar o caminho. São chamadas de rotas. Então essas rotas elas vão mostrar o que deve ser feito, o que está acontecendo hoje e qual a metodologia. Agora, saber se vai ser adotado ou não, aí são... Você fez uma pergunta. Antes do Açoeiro falar, eu quero chamar o intervalo, você aí, fala... Ele fala nas rotas. Isso. Tá bom? Segundo bloco.
Vamos ao intervalo comercial, voltamos já já